pessoal, como é que vocês estão? Abra a palavra comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 25. A palavra do Senhor vai nos dizer: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Você já ouviu essa mensagem? Você se lembra desse personagem bíblico que tanto ali nos inspira, só que muitas vezes está ali escondidinho, porque são poucos versículos? Só que algo que nos chama a atenção é que são poucos versículos, mas são poucos versículos da história de um homem que, impressionantemente, naquele tempo ele estava cheio do Espírito Santo e ele recebeu uma promessa. A promessa de que ele veria o Messias antes dele morrer. E foi o que aconteceu. A história nos conta que Simeão era um homem justo e temente. E além disso, ele era cheio do Espírito Santo. E aí a palavra vai nos contar também que o Espírito Santo um dia chegou para ele e falou assim: olha, Simeão, você não vai morrer sem antes você ver a Cristo. Aí passou um tempo e tal, e aí o Espírito Santo pega e leva ele, encaminha ele ao templo. E aí quando ele chega no templo, ele pega Jesus no colo. E aí quando ele pega Jesus, ele vai compreender, ele fala assim, ele louva a Deus e fala assim: Deus, agora eu posso descansar, porque os meus olhos já viram a salvação. O tema desse vídeo, a capa desse vídeo hoje é: não perca o tempo. Não perca o tempo. Por que não perca o tempo? Porque muitas das vezes nós perdemos tempo demais com tantas coisas, só que o tempo específico, que é o tempo de encontro com Cristo, o tempo da visitação de Cristo, o tempo de viver as direções dele, muitas das vezes nós perdemos por estarmos distraídos, por não seguirmos a voz do Espírito Santo, por andarmos muitas das vezes incontroláveis aí, né, vivendo as coisas segundo a nossa vontade, segundo a nossa direção. E o Senhor está falando assim: olha, sem compreender uma coisa nessa história. Primeiro, o foco dela sou eu, o foco dela é Jesus. No sentido de que ele entendeu que ele estava vivendo uma vida já cheia do Espírito. E o ponto central da vida dele seria o encontro com Deus, o encontro com Jesus. Ele pôde pegar Jesus no colo. E quando nós compreendemos que o ponto focal da nossa vida é ter um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro com ele, e louvar a Deus por isso, compreendendo que Jesus é a nossa salvação, nós vamos viver uma vida ali de plenitude na graça de Cristo. Só que um dos pontos cruciais também aqui na vida de Simeão foi que ele era temente a Deus, ele era justo e ele estava cheio do Espírito Santo, tanto qual nós vemos que o Espírito Santo direcionou o templo. Imagina comigo se nesse dia que o Espírito Santo quis levar ele ao templo, ele virasse e falasse assim: ah, não sei se eu vou hoje não, hoje tem tanta coisa para fazer, eu tenho uns negócios aqui para arrumar, eu tenho uns negocinhos ali para arrumar, então acho que eu não vou hoje lá não, porque tô muito agarrado, sem contar que, olha, o tempo tá feio, vai chover, acho que eu não vou lá não. E ele perderia esse tempo. Só que tinha uma promessa, tinha uma palavra liberada, e ele decidiu ser guiado pelo Espírito Santo até o cumprimento dessa palavra. E aconteceu que num dia, você consegue imaginar comigo que era um dia que talvez ele não esperava, era um dia aleatório, um dia como se fosse um dia comum na vida dele, que ele estava ali já acostumado a ser direcionado pelo Espírito Santo, mas nesse dia em específico, o Espírito Santo vem e fala com ele assim: olha, vai ao templo. E ele fala assim: não, tá bom, eu vou. E quando ele começa a caminhar em direção ao templo, ele chega ao templo e vê aquela criança. E quando ele vê, ele entende assim: hoje não era um dia que eu esperava, talvez, ele não sabe, né? A gente não sabe, a Bíblia não fala, mas o que será que ele estava sentindo nesse dia? Como será que estava a vida dele nesse dia? Como será que estavam as circunstâncias de todo o contexto da vida dele nesse dia? A gente não sabe. Será que ele estava triste? Será que ele estava angustiado? Será que ele estava preocupado com alguma coisa? Será que ele estava ansioso? Como será que ele estava? Só que nesse dia, independente das emoções, das circunstâncias, dos sentimentos dele, esse dia foi o dia que o Senhor escolheu para que ele tivesse ali o encontro dele com Jesus. E o Senhor quer falar assim: ei, entenda que a base da sua vida é olhar para Cristo. Entenda que a base da sua vida é olhar para a promessa que Cristo te fez, de que Ele, com Ele, através dEle, nós alcançamos a salvação, a vida eterna, para passarmos uma eternidade com Ele. Então entenda, compreenda qual o sentido da sua jornada aqui, compreenda quais as direções que o Espírito Santo está querendo te dar, ou está te dando, ou está ignorando aqui. Abra o seu coração para viver as direções dEle. Se necessário for, abra mão das suas vontades. Se necessário for, sofra. Fazer o quê, né? Viva, se alegre, se entristeça, passa pelos momentos que tem que passar, mas
nunca se afaste dele. Não permita que nada nem ninguém se afaste do Espírito Santo, porque ele é o seu amigo. Ele é aquele que te escuta quando ninguém quer te escutar. Ele é aquele que te consola quando ninguém quer te consolar. Ele é sensível. Sabe a coisa mais importante e preciosa no Espírito Santo? É que ele é sensível. E nós vivemos um tempo em que as pessoas são tão insensíveis, ninguém tá nem aí, né, pro sentimento de ninguém, mas o Espírito Santo tá. E ele quer direcionar você, ele quer guiar você, ele quer transformar você, só que tudo que você tem que fazer é deixar. Porque como ele fez aqui com Simeão, é o que ele quer fazer conosco, nos direcionar para Cristo em todo tempo, nos direcionar para Cristo em todo tempo, nos guiar para ele. Só que nós devemos ali obedecer às direções, não é verdade? Ele teve uma passagem na Bíblia escrito seu nome, a história dele, tudo porque ele era temente a Deus, ele era fiel. E outra coisa, ele era cheio do Espírito Santo. O Senhor hoje quer te fazer um convite para ouvir o Espírito Santo e para ser direcionado por ele, para compreender que você tem ele. Ainda que você não tenha ninguém, você tem ele, o Espírito Santo está aí para poder conversar com você, para poder te direcionar, para poder fazer qualquer coisa na sua vida que você permitir. Então não impeça o Espírito Santo, não impeça a ação dele nesse dia. Em nome de Jesus, amém? E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal, deixe um comentário e medita nessa mensagem de Simeão, que se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 25 em diante. Leia essa passagem, medite nela e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Em nome de Jesus, amém?